Ó, Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por essa noite aqui reunidas, esse momento que o Senhor mesmo preparou para nós. Ó, Senhor Jesus, para desfrutarmos juntas de Ti, da Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada. Ó, Senhor Jesus, obrigada pela irmã Mara. Ó, Senhor Jesus, pela disposição dela, Senhor. Ó, Senhor, pedimos que o Senhor a cubra. Senhor Jesus, com teu sangue. Ó, Senhor Jesus, fala através da irmã, Senhor. Ó, abençoa ela. Pedimos que o Senhor abençoe toda a sua família. Senhor Jesus, seja com as suas necessidades. Ó, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor purifique nossos ouvidos, nossos corações, esvazie as nossas mentes. Ó, Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, venha gerar fruto em nós, frutos para Ti, Senhor, que tudo que o Senhor nos dá, na verdade, é um retorno para o Senhor. Ó, Senhor Jesus, que essa palavra nos torne úteis, Senhor, para servir a Ti. Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Leandra. Boa noite, Amém. meninas. Eu amo a Bíblia. E então eu falei assim, bom, eu vou falar de algo que habita dentro do meu coração. É um livro extraordinário, que é a nossa Bíblia. A Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo, o livro mais vendido do mundo. Mas também é o livro mais perseguido do mundo. Ele é amado por muitas pessoas, mas também ele é odiado por muitas pessoas, por não conhecerem o seu autor. A Bíblia também é um livro muito perseguido, proibido, queimado e ignorado. Um dia, eu penso que as pessoas vão ler, essas pessoas que ignoram, elas vão ler Jó 42:5. Lá diz que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, quando nós aprendemos a amar a Bíblia, a ter intimidade com a Bíblia, a nossa vida muda, o nosso conceito muda. E o nosso interesse pela palavra também muda. Aí nós passamos a ler e querer conhecer esse autor maravilhoso da Bíblia. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens. Mas eles não escreveram o que eles queriam. Eles foram inspirados por Deus. E esses homens, eles escreveram em tempos diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes e públicos diferentes. Mas a Bíblia não tem contradição. Você lê, você vai lendo e não tem. Ela fala uma coisa aqui e desfala ali. Não. Toda a Bíblia ela é casada. Ela se completa. A Bíblia também, ela ilumina os nossos olhos. A Bíblia, ela é o sopro de Deus, ela é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não há erro na Bíblia. A palavra, ela é infalível. Quando Deus fala, ele cumpre. Muitas coisas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir ainda. A palavra, ela não precisa de ajuda. Ela é suficiente. A palavra de Deus é a revelação. A palavra é a própria palavra de Deus, ela é a boca de Deus, ela é a vontade de Deus, é o alimento. A Bíblia, a palavra, é alimento. E a Bíblia, a palavra, ela é melhor que o ouro refinado. Ela é melhor do que o mel, do que o favo de mel. Tudo que Deus ele quis que nós saibamos, ele escreveu. O que não está escrito na Bíblia,
É porque não é para a gente saber. Então, Deus, ele a inteligência, né, a sabedoria, o conhecimento, está tudo em Deus. E nós precisamos, irmãos, também aprender a meditar na palavra. A palavra, a Bíblia, a palavra, ela restaura a vida. A palavra, quando a gente lê a palavra, quando a gente vai lendo, né, a gente vai conhecendo os propósitos de Deus. A palavra, ela, quando nós lemos, nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Se nós fazemos o errado, é porque nós queremos. Porque a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina todas as coisas. Tudo bem. Mas qual é o personagem principal da Bíblia? Qual é o personagem principal da Bíblia? O personagem é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. Por isso a Bíblia é uma história de amor, né? A Bíblia fala que Jesus, ele é o Salvador, ele é o descendente de Abraão, ele é o Cordeiro da Paz, ele é o nosso descanso, ele é a nossa paz, a nossa alegria, o nosso consolo, o nosso profeta, o nosso pastor, ele é a nossa salvação, a nossa esperança, o nosso amigo, o nosso médico, o nosso advogado, o nosso ajudador, ele é o que nos ensina todas as coisas. Jesus, a Bíblia ensina que Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o nosso marido, ele é o nosso redentor, ele é assim, o melhor, né? Não, tudo é muito bom, mas ele é o mediador entre o homem e Deus. Olha que delícia. Tudo isso nós encontramos na Bíblia. A Bíblia também, ela é o melhor presente que Deus poderia ter nos dado. Ele nos dá saúde, ele nos dá muitas, mas a Bíblia é o melhor presente, porque nela tem tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos tem na Bíblia. Por isso, irmãos, nós precisamos ler, conhecer e viver a palavra. Eu sou suspeita, eu sou muito apaixonada pela Bíblia, né? Todo dia eu tenho que ler pelo menos um pouquinho, eu tenho que ler. E, assim, ela evita que a gente cometa mais coisas erradas, né? E que a gente ande no caminho certo, né? No caminho que Deus quer. E não pense que, porque nós lemos a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já está bom. Não. Vale a pena ler de novo. Porque, às vezes, alguém te fala um versículo, te manda um versículo, o irmão vai dar a palavra, ele fala uma citação bíblica, aí você fala assim, eita, eu nunca vi esse versículo. Porque é assim mesmo. A Bíblia, todo dia, ela é nova. Todo dia a Bíblia é nova para nós. E a minha filha, a Cíntia, ela falou, me deu uma referência, né, para eu ler, né, sobre a Bíblia. E o irmão que leu, ele falou uma coisa que eu amei, que eu queria muito que as irmãs guardassem no coração essa frase que eu vou falar. Até mesmo, irmãs, copiar. Essa frase não é minha, essa frase foi um irmão que falou, e
E eu vou levar para a minha vida essa frase. Abre aspas. A Bíblia afasta você do pecado. Ou o pecado afasta você da Bíblia. Isso, irmãs, e assim, se eu fosse falar todas as citações, as referências bíblicas que eu gosto, eu ia eu ia invadir o horário de Pedro Dong. Mas eu vou falar alguns poucos que assim eu tentei pegar o menos possível, né? Que aqui Apocalipse 1:3. Bem-aventurados que leem e ouvem a palavra. Tiago 1:22. Ser praticante da palavra, não apenas ouvinte. Tito, meu neto. Tito 2:5. Temos que ter testemunho para a palavra não ser difamada. Colossenses 3:16 diz que a palavra do Senhor habite ricamente em nós. 1 Coríntios 1:18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Romanos 1:8 diz: a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé. Romanos 8:28. O Senhor cumprirá, irmãs, vamos prestar atenção. O Senhor cumprirá cabalmente a sua palavra. Romanos 15:7. Se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que quiseres, tudo o que pedires, vos será feito. Romanos 6:68. Só tu tens as palavras de vida eterna. Salmo 119, 105. Aí, Giovana, a palavra é lâmpada para os nossos pés. Mateus 22:29. Errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais conter nelas as palavras de vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Irmãs, essa era a minha parte. Muito obrigada e Deus abençoe vocês. Concordo, irmã Deusilene. Se eu não gostasse da Bíblia, eu ia passar a gostar agora com esse compartilhar de massa. Pois é, minha tá ficando muito bom esse negócio de falar. É com a senhora, irmã Deusilene. Tu é a primeira. Ai, meu Deus. Tá bom. Olha só. Exatamente como a Simone disse. Se a gente não se apaixonou ainda pela Bíblia, depois dessa palavra, com certeza a gente vai se apaixonar. E eu me lembrei, a Mara foi falando, eu fui assim, voltando no tempo, e eu me lembrei de um livrinho, irmãs, que eu comprei para o Vinícius quando ele era pequenininho, chamado A Bíblia de Mary Jones. Olha só. Pense em alguma coisa que você quer do fundo do coração. O que você faria para conseguir o que quer? Trabalharia duro e economizaria durante alguns anos. E depois disso estaria disposto a andar vários quilômetros para poder comprar o que deseja? A Bíblia de Mary Jones é a história de uma menina, isso aqui é verdade, que economizou durante 6 anos e enfrentou uma solitária e cansativa caminhada de 40 quilômetros para realizar um sonho de ter a sua própria Bíblia. Porque, neste tempo, a Bíblia era muito cara. Algumas pessoas só que tinham a Bíblia. E aí ela foi lá comprar e ainda o dinheiro não dava. Esse testemunho fez com que surgisse a Sociedade Bíblica Inglesa. E aí
A partir daí foram surgindo as sociedades bíblicas, e inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, se hoje nós temos a Bíblia da Mulher, a Bíblia, enfim, várias Bíblias, inclusive a Bíblia em áudio, que eu amo, 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 é por causa da Sociedade Bíblica do Brasil, que começou com a historinha dessa menina, Mary Jones, na Inglaterra. Ela era louca para ter uma Bíblia. E, Mara, eu escrevi aqui numa Bíblia antiga que eu tenho escrita, eu escrevi assim, em 1450, na Alemanha, Gutenberg fez a primeira publicação da Bíblia. Ele inventou a máquina impressora. E o primeiro livro que foi publicado no mundo foi a Bíblia, por Gutenberg. Ele quase foi morto naquelas fogueiras, né, queimado vivo, porque ele fez duas impressões da Bíblia, então estava igualzinho, eles acharam que ele era bruxo. Como é que faz uma coisa tão igual? E era impressora. Então, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. Olha que coisa mais linda, Mara. Irmãs, em 1450, na Alemanha, por Gutenberg. E, para finalizar, eu gosto de anotar os trem, viu? Só estou querendo contribuir. Aliás, Mara, você está ficando boa nisso, viu? Eu fiquei assim, bebendo suas palavras, pelo amor. Eu tenho mania, irmãs, eu tenho um livrinho que eu anoto as frases que eu mais gosto. Isso tem anos. E Dom Pedro II, olha o que ele falou da Bíblia. Dom Pedro II foi um cara fantástico. Eu amo a Bíblia. Eu leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade, amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu leio-a cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Dom Pedro II concorda com você, viu, Mara? E com a gente também. Eu achei lindo tudo que você falou, ganhei muito e me fez, como a Simone disse, me apaixonar mais ainda por ela. E quem não se apaixonar depois dessas palavras, como a Simone disse, ela é leve, viu? Não está funcionando bem da cabeça e nem do coração. É verdade. Amém. Amém. Consuelo. Consuelo? Oi. Ainda que eu vou colocar mais. Toma, Luane. Silencioso, que essas crianças estão uma benção aqui hoje. Marinha, você falou de algo assim tão rico, tão especial, tão único no universo, né? Senhor Jesus, porque a Bíblia, ela é simplesmente, né, a boca de Deus. Senhor Jesus. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é assim, ó. Assim como Deus, ele é tudo para nós, assim como Deus, em nossa vida, ele traz, né, o colorido do show, a alegria, a paz, a longanimidade, a felicidade. Assim é a Bíblia. Senhor Jesus. Quando você vai para a Bíblia, eu estou falando a minha experiência. Eu já passei por muitas situações e o meu ombro amigo sempre foi a Bíblia. Eu ia para ela e ali, né, eu lia e eu ouvia, eu conseguia ouvir a voz de Deus. Porque quando você ora, você está ali falando com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala para você. E isso é maravilhoso. Senhor Jesus, isso é tudo. Você sente uma paz, um gozo tão profundo. E a solução, seja lá para o que for que você estiver sentindo, ela vem, ela surge na sua frente. Isso é incrível, ela surge. Mães, realmente, quando o Senhor fala daquele versículo que traz à existência aquilo que não existe, é isso, é essa experiência. É você ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, a situação que você está passando ali, o Senhor ele consegue trazer ali para você, né, a realidade daquilo.
Ó Senhor Jesus. Então, a Bíblia, eu sempre assim, quando eu fui ganha para a vida da igreja, o que me encantou foi isso. Eu cheguei na casa do irmão que me ganhou para a vida da igreja e fui para uma reunião de casa. E quando eu cheguei lá, estava lendo a Bíblia, eles estavam fazendo isso. A esposa, o esposo e os 2 filhos. E eles estavam lendo a Bíblia. Só tinham eles na reunião e eu cheguei. Irmãs, nesse dia eu encontrei o que eu procurava há anos. E eu encontrei, eu fiquei em êxtase, eu fiquei apaixonada. Meu Deus do céu, eu sempre queria entender a Bíblia, porque eu sempre fui apaixonada pela Bíblia. Aí eu disse, meu Deus, como é que eles lêem a Bíblia assim? Como é que eles entendem tudo? Meu Deus, eu quero isso para mim, eu vou ficar nesse lugar. Eu fiquei apaixonada, então eu fui ganha na vida da igreja por causa da Bíblia. Então, a Bíblia é a minha paixão. Amém. Amém. Irmã Emília, a senhora vai compartilhar? Abre aí o microfone. Amém, irmã. Senhor Jesus. Amém. Fala só um pouquinho. Senhor Jesus. A Bíblia, né? Ela é o falar de Deus. Aleluia, né? Senhor Jesus. E é o romance também entre Deus e o homem, né? Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, né? Que a Bíblia ela é o próprio Deus, né? E quando, como a irmã falou, quando a gente quer que o Senhor fala com... Antes eu não tinha essa visão de saber quando eu quero que Deus fala comigo, né? Ele fala através da Bíblia. A gente ainda quer, muita gente, né? E eu também era assim, quer ouvir vozes, né? Mas o Senhor não fala mais assim. Ele fala através da Bíblia, né? Ó Senhor Jesus, e ela nos dá, sabe? Nos dá a direção, né? Que é o próprio Senhor. Nos aproxima de Deus, né? Ó, ele fala que aquele que crê nele, mas não crê nas palavras dele, né? Senhor Jesus. Então, nós temos que ó Senhor Jesus, aprender a, cada dia mais, a ter a Bíblia como o próprio Deus, porque é o próprio Deus, que é o falar de Deus. Então, louvado seja o Senhor, porque pela Bíblia, né? Pela palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmã. Jesus é o Amém, amém, irmã Emília. Irmã Doroti, você vai compartilhar? Amém? Amém. Pode falar. Eu posso compartilhar um pouquinho? Pode sim. Amém. Rapidinho aqui, eu ouvi um pouco, porque meu marido chegou, eu fui fazer a janta ali para ele, aquela correria, né, de cuidar ali do amado. Mas eu ganhei com o compartilhar das irmãs, da Mara, ela falando aí que a Bíblia é a boca do Senhor, a boca de Deus. A Bíblia é o falar do Senhor, né? E eu tenho uma experiência, acho que uma conferência aqui em Brasília, deve ter uns 6 anos que teve essa conferência, não sei se a Mara lembra, e foi falar uma palavra só para Maria, que foi até o irmão Dídimo que falou a mensagem. E ele falou da experiência de Marta e Maria, né? E nesse dia, eu tomei uma decisão na minha vida, né? Isso deve ter uns 6 anos. Eu falei, Senhor, eu quero me arrepender, porque eu não leio a Bíblia, né? Eu passo por ela. E ali eu tive uma experiência com o Senhor me deu esse encargo e até hoje, graças ao Senhor, eu tenho lido, né? A Bíblia, gente, é algo assim que está no nosso coração, tem que estar no nosso coração, porque ela é o falar do Senhor. E nesses dias aí eu sonhei com 3 versículos, né? Deixa eu colocar aqui para ver se vocês me veem aqui. Eu sonhei com 3 versículos, capítulos da Bíblia, que eu não sou muito boa de memorizar, mas eu sonhei com Jeremias 33:3. Isso foi em sonho, né? O sonho foi assim, eu estava andando no meio das irmãs, aí alguém falava, irmã, Jeremias 33:3, eu vi um número bem grande assim, por isso que eu não esqueci, eu acordei já correndo para a Bíblia, para ver o que o Senhor queria falar comigo.
E lá está falando, invoca-me, eu te responderei, anunciar-te as coisas grandes, né, e ocultas. Depois eu sonhei com Efésios, irmã, Efésios 4:12, sabe? Era Efésios, alguém falava também, eu vi assim, Efésios 4:12. Aí nesse dia eu saí assim, acordei, já fui direto para a palavra, né? E o último livro, aí isso tudo foi capítulo. Aí no último de sonho que eu tive, né? Assim, eu abri em Filipenses e chamava minha filha para ler. Falava, Mariana, vamos ler Filipenses. Então eu fui ver o que significa, né? Eu peguei, juntei os versículos, invoca para edificação, e essa edificação é em amor, né? Em amor. Então, sabe, realmente é uma intimidade que a gente pega com a palavra do Senhor, e o Senhor faz a gente sonhar, né, também. Porque, assim, eu sonhei, né? E hoje eu amo muito a palavra do Senhor, porque realmente ela é o que toca no nosso coração, que nos salva todos os dias, né? Todos os dias, é todo instante. Se você respira, você tem que respirar aqui, ó, a palavra do Senhor, que é maravilhosa. Então, eu louvo o Senhor por essa experiência de estar aqui com as irmãs. Obrigada, Marinha, por ter me convidado. A Mara é muito importante na minha vida, porque quando os meus filhos eram crianças, eu visitava minha mãe e eu ia para a reunião em Sobradinho. E aí ela falou assim, eu falei, Mara, ora por mim, ela vou orar. Colocou o nome da gente no caderninho dela e até hoje ela ora por nós. E isso é maravilhoso. Então, glória a Deus, né? Pela oração, pelo jejum, pela palavra, né? Que nos leva a orar e jejuar. E essa irmãzinha maravilhosa aí que cuida da gente, né? Ela cuida de nós, né, gente? Oh, Senhor Jesus. Preciosa! Amém. Amém. Ah, coraçãozinho, viu? Amém. 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 Obrigada, Senhor, Amém. pela Mara, Senhor. Seu Amém. guarda. Amém, Aleluia. amados. Amém. Obrigada, minha linda. Irmã Obrigada, Maria. Jussara. Amém. Irmã Jussara. Aí, abriu. Amém, irmãs, que palavra maravilhosa quando nós ouvimos falar sobre a Bíblia. Como a irmã falou, a Bíblia é um livro muito amado, perseguido, proibido. Muitos não querem nem enxergar ele, que dá uma coisa. Mas a Bíblia é muito importante. Ela é infalível, como a irmã falou. Ela nos ajuda em todos os aspectos. Eu estava aqui olhando, tem tanta ajuda, tantas circunstâncias que a Bíblia nos ajuda. Como ser bom amigo, como ser um líder, como celebrar o nascimento, como celebrar casamento, controlar temperamento. Se eu for ler tudo, é muito mais. O importante de tudo isso, que a principal personagem é o Senhor. E por isso que ele nos ensina tudo isso na Bíblia. Ela é aquela que muda o nosso caráter, é aquela que nos consola quando estamos tristes, é aquela que nos alegra, que nos dá força. Eu tenho um versículo que eu amo muito, que é Neemias, que diz que a alegria dele é a nossa força. Realmente, alegria quando nós estamos envolvidos com a palavra dele é a nossa força. Nós estamos tristes, muitas vezes nós vamos encontrar na palavra. Muitas vezes vamos pedir socorro para uma irmã, nós vamos ter que chegar até o celular, até o telefone, mas o que está mais perto de nós é a Bíblia. Nós vamos procurar na Bíblia. Poderemos depois procurar nossa amiga, nossa irmã. Realmente a palavra do Senhor, eu vejo que eu estou começando a me envolver mais com a Bíblia e como ela tem me envolvido e me fazendo crescer. Eu estou amando mais ainda, porque, como a irmã falou, ela falou de uma maneira tão doce, Mara. Tu falou tão doce, tão acalentadora. Tu foi tão delicada, respeitosa com esse livro.
que é tão precioso para nós. Você foi assim de uma delicadeza com esse livro, que esse livro é um ouro nas nossas mãos. E o respeito que nós temos por esse livro, nós temos que levar adiante. Porque às vezes nós temos nossa Bíblia, mas está ali guardada, né? Mas nós devemos demonstrar aos outros que essa palavra é maravilhosa. Nos leva adiante, nos faz crescer, nos faz rir. Muitas vezes nós podemos até chorar de tanta emoção, porque nós estamos sentindo o Senhor ali. Foi Ele que escreveu para nós essas cartas, foi Ele que soprou para aqueles homens a palavra que Ele queria que escrevesse. Então, é de nós respeitar, é de nós amar esse livro. Mara, você foi maravilhosa, realmente você foi de uma delicadeza que me assombrou. Jesus é Senhor contigo e com todas as irmãs. Amém. Amém, irmã Jussara, que lindo. Amei seu compartilhar. Minha sogra! Minha sogra? Abre o microfone. Ela não deve estar perto do celular. Ah, chegou. Já ia chamar outra, que a senhora sumiu. É a sua vez. Amém. Sim, só sim, amém com os compartilhar da irmã, é porque eu estava no banheiro. Aí, a Bíblia é tudo isso que Mara falou aqui e muito mais. É um livro muito valorizado. É um livro que a gente amamos. É um livro que a gente corre sobre ele para tudo, como ela falou, que Jesus é tudo para nós através da Bíblia. Todo dia Ele nos renova, Ele nos dá vida, Ele nos dá saúde, dá tudo que nós desejamos, tudo que a gente precisamos, a gente tem na Bíblia. É um livro mesmo. É um livro principal. É uma pessoa. Qual a personagem? Ela fez uma pergunta, né? Qual a personagem? Qual é o personal principal da Bíblia? Claro que nós sabemos que o personal é Cristo em tudo. Ele é tudo em todos. Tudo que nós necessitamos, nós corremos para a Bíblia. Ele é nosso advogado, ele é nosso médico, ele é meu esposo, ele é meu marido, ele é tudo que eu necessito. Porque hoje eu me vejo assim. Para mim, a Bíblia me preenche em todas as coisas. Todas as coisas. Como preenche as irmãs, como preenche a mim, preenche minha casa. Tudo que nós necessitamos, nós temos que correr para a Bíblia. Né? Espera aí. Ai, minha sogra. Esqueci o negócio de fogo. Senhor Jesus. Então, eu só posso dizer a Mara, não tinha outro compartilhar melhor para ela trazer para nós. Riquíssimo, 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 riquíssimo mesmo. Né? Jesus é o nosso Senhor. Amém. É isso mesmo, minha sogra. Gel. Amém. Jesus é nosso Senhor. A palavra de Deus diz que errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, né? Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. Mas nós conhecemos. Amém, graças a Deus, né, irmã Célia? Nós conhecemos e agora Paulo também fala, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, a palavra de Deus, ela pode ser luz e lâmpada, né? Tem uns que lê só um versículo já se dão satisfeitos, mas tem uns que querem ser totalmente iluminados. Então, eu vejo que a Bíblia, ela é realmente o poder de Deus, ela é o nosso Senhor, ela é o testemunho do nosso Senhor, né? E quando a Mara escolheu esse tema, o testemunho tanto do Senhor como o amor do Senhor expresso em palavras para nós, porque eu vejo que hoje, eu ao ser salva pela palavra, né, eu me sustento com ela.
Então, a palavra, ela é meu sustento espiritual, ela é meu alimento espiritual. Ela me livrou do suicídio, né? Ela salvou meu esposo da morte. Eu oro a Deus porque hoje eu aprendi na palavra que eu posso orar, eu aprendi que eu sou salva, eu aprendi que eu sou liberta, eu aprendi que o Senhor, né, Ele é meu pastor, que nada vai me faltar. Então, assim, aonde que eu encontraria isso? Em que livro que eu encontraria isso, né? Tudo ali no mesmo lugar, tudo ali no lugar onde a gente pode ter acesso através do Senhor. E também eu fiquei aqui pensando, né? Eu falei, Senhor, aqueles que creram na tua palavra, eles praticaram a tua palavra, né? E esse praticar da palavra, hoje a gente vê uma instância, a árvore da vida, a gente vai lá, fica feliz nas conferências, mas é porque um homem saiu de Taiwan pelo poder da palavra e veio praticar a vontade de Deus no Brasil. E hoje a gente pode, através do testemunho do Senhor, né, viver a vida da igreja através daquele que creu nas Escrituras. Então, por isso que eu falei, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? Que a Bíblia, ela é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, louvado seja Deus que a Mara nos trouxe à memória, né, aquilo que dá esperança, que é nos agarrarmos com todas as nossas forças às verdades de Deus através da Bíblia, né? E a gente tem um horário, quero fazer a propaganda de 10 às 12, todo mundo lendo a Bíblia com a gente. Jesus é o Senhor. Amém, isso mesmo, Gel. Neide, você vai compartilhar, Neide? Abre o microfone. Amém. Amém. Amém pela palavra, né? Amém pela Bíblia. A irmã falou, né? A Bíblia é o melhor presente que Deus nos deu. E, de fato, é verdade. Que a Bíblia ela é o falar de Deus. É na Bíblia que a gente encontramos a condição para todas as coisas, né? Sem a Bíblia não podemos fazer nada, porque a Bíblia também é o próprio Deus. Então, realmente é como as irmãs acabaram de compartilhar, né? Quando nós estamos tristes, vamos para a Bíblia, quando estamos alegres, vamos para a Bíblia. Eu tenho uma coisa comigo que eu não consigo sair sem ler a minha Bíblia. Porque quem de Cristo se alimenta, né? Por Cristo viverás. Então, é isso aí, Mara. Graças a Deus, né? Porque a Bíblia ela é o nosso melhor presente. É um presente que nunca que vai se acabar, é um presente eterno, que é o próprio Deus dentro de nós. Senhor Jesus. Amém. Amém, Neide. Leia. Tá fechado o microfone. Travou? Travou o de Leia. Abre. Júcia, Leia, que você está falando é outra, né? Não, é você, Leia. Ah, tá. Minha mãe, ela tá falando com você. Eu falei, não, é uma outra Leia. Tem outra Leia aí. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãs, eu estava lembrando, né, que quando meus filhos eram pequenos, aí eu estava lendo a palavra assim, eu dizia para eles, né, por que eu lia. Eu dizia para eles que a Bíblia é o manual de Deus, né, para o ser humano. Depois de um tempo, a gente passou a ouvir Moesdras dizendo isso na conferência, né? E é exatamente isso. Tudo que nós precisamos está na palavra. O Senhor cuida de nós através da palavra, né? Ele promove o agir dele na nossa vida através da palavra. Então, assim, não tem como a gente ser transformada se haver em nós a transformação que Deus planejou para nós, né, nesse caminho, se nós não lermos a palavra. E não nada, né,
precisamos está na palavra, né? E ela é essa luz no nosso caminho até o reino, né? Guia o nosso caminho. E é através da palavra que a nossa mente é renovada, né? E que o Senhor opera a salvação e também a cura em nós. Então, não tem outro meio do Senhor agir em nós que não seja através da própria palavra. Então, se nós não buscamos, né, conhecer a palavra, nós erramos, como a irmã falou, né? E nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então, nós precisamos, como nós vamos querer que o Senhor opere em nós, nós almejamos tanto, né, a transformação e a salvação, mas como isso vai acontecer? Se nós errarmos e não buscar, né, não promover caminho para que Deus opere em nós, é através da palavra que o Senhor vai operar em nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigada, irmã Mara, por essa palavra maravilhosa. Amém. Nívia Maria Pacheco Borges, a mulher mais influente de Santo Amaro. O que você quiser em Santo Amaro, procure com Nívia. Eita! É? Senhor Jesus. Encontrei Pacheco hoje na rua, Nivinha. Oi? Encontrei Pacheco na rua hoje. Foi? Hoje ele estava correndo atrás do pneu da moto. Ele estava com um carro de Gabi, porque a moto dele furou o pneu. Ele estava para baixo para cima para consertar o pneu da moto. Vocês estão lembrando que essa reunião é gravada, né? Aham. Pronto. Sou eu que... Senhor Jesus. A Bíblia realmente na roça. Aí meu pai lia a Bíblia todos os dias, 6 horas da tarde. Eu era criança e disse assim, meu Deus, que pai tanto lê naquele livro ali. Aí um dia me bateu uma curiosidade, eu perguntei a ele, ele aí me disse, minha filha, isso aqui é a voz de Deus. Eu disse, pai, a voz de Deus? Aqui na letra. Ainda disse assim, ele aqui na letra. Ele disse sim. Aí ele me mostrou, me lembro como se fosse hoje, meu Deus, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, porque quando eu vim para aqui para Santo Amaro, eu tinha uns 7 anos. Eu me lembro que ele me disse assim, aqui, eu vou mostrar aqui a você. Aí me mostrou lá em Eclesiastes, né? Há tempo de plantar, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, né? Aí ele lendo aquilo ali, isso nunca saiu da minha mente. Depois que eu fui para a vida da igreja, que eu vi a leitura lá de Eclesiastes, eu digo, ai meu Deus, meu pai lia isso aqui, todos os dias ele lia, porque se ele fosse plantar, ele ia para a Bíblia. Se ele fosse colher, ele ia para a Bíblia. Ele tinha, assim, o tempo de plantar cana, aí ele ia para a Bíblia, orar ao Senhor e tal, para abençoar essa coisa toda. Aí, se ele fosse plantar um bananal, aí ele fazia a mesma coisa. Ele tinha que ir para a Bíblia, ele e os empregados dele. Ele ainda botava os empregados também para ouvir ele falar, entendeu? Eu ficava invocada com aquilo, eu dizia assim, gente, que pai, tanto lendo esse livro aqui, o pessoal está aí assim, de mão no queixo, ouvindo. Aí, no dia, me bateu a curiosidade, eu perguntei, ele aí me mostrou que a Bíblia é o falar de Deus. Realmente, a Bíblia é o falar de Deus. Para quem não conhece, quem nunca se interessou pela Bíblia, realmente não vai entender nunca que na Bíblia tem tudo que a gente quer. É um manual de instrução que a gente tem na vida da gente, é a Bíblia. Você olha ali, tem um índice da Bíblia para você ver tudo que você quer. Porque a Bíblia, com compartilhar das irmãs, eu anotei algumas coisas aqui, né? Que a Bíblia é o falar de Deus aqui na terra. O seu falar salva e dá luz ao homem. A nossa mente e o nosso coração são transformados por causa da Bíblia. Ao lê-la, a Bíblia nos ensina e nos faz crescer, realmente. A Bíblia nos faz crescer. Quando a gente tem, assim, um pensamento muito, muito pequeno em relação às coisas de Deus, em relação ao amor,
ao amor de Deus, ao amor às pessoas. Então, a Bíblia nos abre assim um horizonte muito grande para que a gente ame as pessoas, para que a gente cultive esse amor, principalmente dentro da vida da igreja. E Jesus é o nosso Senhor. Amém, Nivinha. Amei a história aí do seu Obrigado, pai, Mara. viu? Lindo. Amei. Muito lindo. O seu compartilhar, muito lindo, Mara. Jesus abençoe a cada um de nós, para cada dia Amém. mais, a gente ter mais compartilhados, mais palavra de Deus, para a gente ter que aprender mais e mais. Amém. Carlinha, vai poder compartilhar, Carlinha? Com a mão na massa. Literalmente. Amém. Irmãs, vocês não têm uma sensação de que vocês foram abençoadas? Eu fui abençoada com essa palavra. Por quê? Porque eu não conheço a Bíblia? Não, eu conheço a Bíblia. Mas é porque eu tenho um Deus tão maravilhoso que, mais uma vez, Ele vem me falar que Ele é a palavra. Ele é a palavra. E como a palavra de Deus, Ele é o Espírito. E uma das coisas que eu mais desfruto na palavra é que Ele é Espírito e vida. A Mara falou uma coisa tão importante, que isso tem que estar assim no nosso coração todos os dias. Eu leio a Bíblia para quê? Algumas irmãs comentaram que a Bíblia é um manual. Eu dou amém, ela é um manual. Irmãs, ela ensina muitas coisas. Mas um dos aspectos mais maravilhosos que eu quero desfrutar é de que a Bíblia é vida para nós. Você pensar que você andava morta, um defunto vivo, entre aspas, vivo, esse vivo é entre aspas, um defunto em cima da terra andando, digo isso espiritualmente falando, porque tem um monte de gente nessa situação, você olha para eles, pensa que eles estão vivos, não, estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu uma chave, que é o Espírito e a vida. Irmãs, na palavra nós temos essas duas coisas, Espírito e vida. E a palavra é tão maravilhosa que ela, quando penetra no seu interior, ela não vem fazendo qualquer coisinha, não. Ela não faz qualquer coisinha. Ela faz separação entre alma e espírito. Então, eu não quero só ler a Bíblia e olhar para ela sem menosprezar tal que as irmãs falaram, mas acrescentando, como um manual, porque ela é um manual, sim, mas eu quero comer esse manual, eu quero que esse manual habite em mim, porque a palavra de Deus é vida e ela é eficaz. Irmãs, essa palavra viva habita dentro de nós. E cada vez que nós temos contato com ela, essa letra no papel, quando toca o nosso espírito, não tem para ninguém, não. Existe, sai faísca, sai relâmpago, sai trovão, sai vida. E é isso que Deus quer nos dar. Vida em abundância. E vale muito a pena ler cada linha. A gente, infelizmente, a gente não pode ficar 24 horas por dia ali grudado na palavra. A gente tem outras coisas para fazer. Agora mesmo eu estou aqui inventando moda, fazendo biscoito, porque eu amo essa tarefa de cozinha. Vira e mexe, eu estou inventando moda. Mas, graças a Deus, que eu posso ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Senhor Jesus. Irmãs, muito obrigada, Mara, por mais uma vez você ser a bênção para nós, que o Senhor pôde usar você para nos lembrar
quão precioso é nós termos esse livro maravilhoso. Muito obrigada, viu? Jesus é o Senhor. Amém, Carlinha. Irmã Vera. Ô, Simone, não pode dar para me Oi. compartilhar, não, tá, meu amor? Tá bom, Obrigada. meu Sim? bem. Beijão. Irmã Beijão. Ana, beijo. Irmã Ana, vai compartilhar, irmã Ana? Sim, vou. Né? Amém. Graça e paz a todas. A Bíblia, assim, tipo assim, é como se fosse uma lousa, né? Onde o nosso mestre está escrevendo nela, né? Ele nos ensina, a Bíblia nos ensina a perdoar quando quando ofendemos alguém, né? Quando estamos ofendidos por alguém, ela nos ensina a perdoar. A Bíblia nos ensina a ser mais humilde. A Bíblia nos ensina a amar mais as pessoas, sabe? A Bíblia nos ensina muita coisa mesmo, né? E o mais importante, ela nos ensina assim a amar mais a Deus, né? A buscar mais a Deus, né? Primeiramente. E o nosso mestre, ele nos ensina muitas coisas também, muitas coisas, né? E o maior, assim, como eu posso dizer? Ele nos ensina muitas coisas, sabe? E é muito bom. É muito bom ouvir a palavra de Deus, é muito bom saber que ele nos ensina até matemática, não é mesmo? Né? Quando eu falo assim, quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Né? Que dá 490 vezes por dia. Então, a gente tem que perdoar o nosso irmão 490 vezes por dia, né? E é muito difícil a gente perdoar o nosso irmão, sabe? Mas, assim, a Bíblia é maravilhosa. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Amém? Amém, Deus irmã abençoe. Ana. Amém. Adorei aí sua matemática, irmã Ana. Ficou top. Amém. Irmã Conceição. Ô, minha amada, eu não consegui entrar mais cedo e peguei só o finalzinho. Mas, pelo compartilhar das irmãs, eu pude desfrutar que verdadeiramente, cada dia que passa, nós aprendemos cada vez mais. A Bíblia é o falar de Deus. Foi o primeiro hino que eu lembrei sobre a Bíblia. Então, é o falar de Deus conosco. Como a irmã Jussara compartilhou, quando estamos tristes, é na Bíblia que encontramos o alento. Quando estamos felizes também. A Bíblia ensina tudo, Senhor Jesus. A Bíblia é um ensinamento de vida. Vida física, vida espiritual, até noção de higiene, a Bíblia tem. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala do amor, fala do pecado, fala do perdão. Então, é o livro mais completo que existe. Nenhum homem foi capaz de escrever um livro que se assemelhasse à Bíblia. Por mais bonito que seja a literatura dos homens, a de Deus é completa, é integral. Ela diz tudo, fala tudo. Então, eu só tenho que dar parabéns para a irmã Mara pelo estudo que ela fez a respeito de como falar. Eu tenho certeza que ela orou também para poder apresentar esse compartilhar. Foi maravilhoso.
Então, irmã, que o Senhor continue te abençoando, rica e abundantemente. Aquela Mara que a primeira vez disse que ia tremer na base para falar, hoje em dia está aí, né, Maria? Dando testemunho de que se preparando a gente consegue. Se nós nos prepararmos, nós conseguimos dar o nosso testemunho do quanto Deus é maravilhoso. Então, ele fala de tudo na Bíblia. E se os estudantes da Bíblia fizerem a comparação, o complemento do Velho com o Novo Testamento e o testemunho. Houve algumas mudanças? Houve. Porque quando Jesus veio, ele já veio para nos ensinar sobre o perdão, sobre o amar ao próximo. Não é que lá atrás não tínhamos, mas ainda tinha um olho por olho, dente por dente. Mas Jesus deu outro ensinamento. E continua sendo o falar de Deus. Ô, glória! Maravilhoso! Parabéns à equipe que coordena esse trabalho. Amém, amada. Muito obrigada. Amém, irmã Conceição, verdade. Edilene. Amém, mas eu entrei atrasada, me perdoe. Mas, para eu compartilhar, eu pude pegar um pouquinho. Essa palavra, a Bíblia, né? A Bíblia é algo extraordinário, é fantástico a Bíblia. É onde nós achamos a cura, a libertação, tudo que nós precisamos para sermos libertos está na Bíblia. É um livro assim diferente de todos os livros. Não existe livro para comparar igual a Bíblia. Porque a Bíblia é algo que não foi qualquer pessoa que fez a Bíblia, né? Foi o próprio Deus para ter palavra tão sábia. O homem pode ter escrevido, mas as palavras vêm do Espírito de Deus, né? Deus é o Espírito. E que nem o versículo fala, né? Que a palavra é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Chega a ponto de definir almas e espíritos juntas de medula, né? E apta para discernir os pensamentos do próprio coração. Só o próprio Deus pode fazer isso, porque através da palavra, e é maravilhosa a Bíblia, né? A Bíblia é demais. Eu vim conhecer a Bíblia já com a idadezinha já assim de mais uns 15 anos por aí ou mais, porque meus pais não tinham Bíblia, mas eles tinham fé, aquela fé assim no Deus que ele via, né? Meu pai era católico, não é católico e é devoto de Santo Antônio. O que mais tinha na minha casa era imagem, não era imagem pequena, que ele era um devoto, ele fazia uma festa, que misericórdia, levava 2 dias de festa, comemorando esse tal de Santo Antônio. E eu não conhecia a Bíblia. Eu vim conhecer a Bíblia na escola, porque teve uma época que lá no ginásio, isso não foi, já foi no ginásio, que um pessoal, não sei se era da Adventista, eu não sei de que religião era aquela, que saía distribuindo umas biblinhas azul, pequena. Você lembra? Então, foi ali por meio Eu tenho, foi minha primeira Bíblia. Eu também, a minha primeira Bíblia. É o grupo de Gideon. Então, os Gideões. Foram os Gideões, sim. É aquela Bíblia que eu tinha. Foram os Gideões. Eu tinha, mas também eu não lia, eu só abria no Salmo, né? E deixava lá aberta no Salmo. E depois que lá foi ter que eu passei a ter a Bíblia, através disso. Então, a Bíblia é maravilhosa, né? Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Ela cura, ela liberta e salva. Amém. Glória a Deus por a Bíblia e por nós ter acesso a ela. Aqui, Lene, ó. Era assim mesmo, a minha era azul. Essa não é a minha original, porque essa que me deu foi Lise, a filha de Karine, mas minha primeira Bíblia foi essa, eu tinha 8 anos. Eu ganhei. Que bênção. Então, a Bíblia é maravilhosa, tudo que nós precisamos encontramos na Bíblia. Então, e nós somos privilegiadas porque nós temos acesso à Bíblia, né? Que antes não era todo mundo que tinha acesso.
E hoje nós podemos ter acesso, né? Podemos se achegar à Bíblia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém, Edilene, é isso mesmo. Mari, vai compartilhar, Mari? Quer dizer, eu acho que é Mari, né? Está ali na igreja em Taguatinga. Sou Eu eu acredito que mesma. seja a Mari. Muito bem. É tu agora. Amém. Amém. Quando a Mara falou aquela frase, a Bíblia nos afasta do pecado e o pecado afasta da Bíblia, eu lembrei de um hino que eu coloquei até lá no chat, C67, que fala, acho que na segunda estrofe que fala, sem palavra o povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Então, que possamos procurar sempre mesmo a palavra do Senhor. E a palavra, a Bíblia, realmente nos cura, nos dá alento e nos supre. Então, na Bíblia tem tudo o que a gente precisa, tudo. E eu tenho várias experiências disso, do Senhor falar, te mostrar um versículo e ser sentida, abraçada por Ele, ser consolada por Ele. Então, realmente, Mara, você me tocou profundamente a respeito da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e continue te usando como esse vaso para nos levar para Cristo. Que realmente a Bíblia, o conteúdo dela, a pessoa principal é Jesus Cristo. Então, que possamos ter essa intimidade com a Bíblia, essa intimidade com Jesus. E quando nós desfrutamos da palavra, nós somos curadas, tanto psicologicamente, fisicamente e mentalmente e espiritualmente. Então, basta crer naquilo que o Senhor nos deu de presente, que é a Bíblia. Amém. Jesus é o Senhor. Muito obrigada, Mari. Amém, Mari. Amém. Irmã Elza, a senhora vai compartilhar? Oi, amada. Boa noite a todas. Boa noite. Eu, primeiramente, queria falar da Mara. Ela está muito linda. Maravilhosa. Cheia dos Além dessa colares. palavra maravilhosa que ela trouxe, ela também está muito linda. Parabéns, viu? Muito chique ela. Muito chique. Tá muito chique mesmo. O que eu toquei no que a irmã falou, que a Bíblia é o falar de Deus, né? Essa palavra, ela nos traz vida, ela nos traz o Espírito, né? Ó Senhor Jesus, nos traz força também, vigor, para a gente derrotar o inimigo, porque a nossa luta é constante, é diária, né? Ó Senhor Jesus. E eu toquei também num hino aqui que fala que a palavra é um romance, né? De Deus e a igreja. Mas isso é maravilhoso, né? Esse amor, a gente tem visto desde o início, desde Gênesis Apocalipse, né? Desse amor. E é esse amor que nos constrange, né? Que faz a gente viver na presença, né? E para Ele, né? Com Ele e para Ele. Isso aí nos traz muita alegria, né? Porque eu me lembro, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia muito bem, não. Porque eu não sabia manuseá-la, né? Não entendia, né? Mas me tocou um versículo que é o menor da Bíblia. Aquilo me tocou profundamente. Jesus, parar o barulho aqui. Jesus chorou. Nossa, eu falei, Senhor Jesus, né? Porque às vezes a gente é muito chorona, né? Eu era muito, muito chorona. Manteiga derretida. Mas aí eu vi na Bíblia que Jesus chorou, né? Ele era o próprio Deus e ele chorou. Então, o Senhor colhe as nossas lágrimas, né? Ele colhe e ele dá a resposta na palavra. Então, para reforçar, depois que eu conheci a palavra, eu não me sinto mais só, porque eu tenho o próprio Deus comigo na palavra. O que eu preciso, eu corro na palavra, e o Senhor fala. Ontem mesmo, eu passei por uma experiência, eu corri na palavra, e o Senhor falou comigo assim tremendamente.
tremendamente. Falei, Senhor, que coisa maravilhosa. Nos meus pensamentos naturais, eu estava imaginando uma coisa, mas quando Deus falou, eu falei, ó, Senhor, é isso mesmo. Louvado seja o seu nome, né? Então, eu tinha marcado onde estava, mas agora acho que eu não vou saber onde que eu tirei a marca dela. Mas foi assim, sabe? Uma palavra que eu precisava ouvir, que eu precisava... Vamos ver aqui. Não, eu tirei mesmo. Ó Senhor Jesus. Mas ele falou assim, né, que quando Jesus estava ali, né, falava que ele comia com os comilhões e bebia com os beberrões, né? Ó Senhor Jesus. Mas que os filhos dele iam dar o testemunho, né? E hoje nós somos esses filhos, né, que estamos dando testemunho do Senhor, né? Todos os dias nós temos o testemunho. Eu não acho, não sei onde está, amado, ainda mais a hora pensando uma coisa, fazendo outra, daí que eu não acho mesmo. Mas amém. O importante é que ele falou claramente comigo, né? Que quem quiser pode nos julgar do jeito que quiser, certo? Como a gente fala, com quem a gente fala, o que a gente faz, com quem a gente está fazendo, né? Assim, não coisa errada, certo? Mas as pessoas podem nos julgar, certo? Mas o testemunho que a gente dá é muito importante, porque ele deu o testemunho do Pai, está na palavra. E hoje nós damos testemunho do Filho na palavra, pelo Espírito e pela vida. Isso é maravilhoso. Então, a Bíblia é um romance universal, amadas. É a igreja, Cristo e a igreja. Amém. Esse é meu compartilhar. Obrigada Amém, pelo irmã Elza. Amém. Anne. Amém. Ó Senhor Jesus, a Bíblia é tudo. Ó Senhor Jesus, eu vejo assim que a Bíblia se não existisse a Bíblia, como nós seríamos hoje, né? Porque a Bíblia ela é mais do que o manual, né? Ela é muito mais do que o manual. O manual ele dá uma direção de algumas coisas, como você compra algo, você vai ao manual, mas a Bíblia ela ensina sobre tudo que você precisa. Ela é luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Então, se nós precisamos ver agora, ela é luz para os nossos pés. E se nós precisamos da direção, ela é luz para o nosso caminho, né? Durante toda a nossa caminhada, ela é luz. Ela é um livro que é o livro que o Senhor deixou para o homem saber como relacionar com Deus e com os homens. Porque fala de amor, né? Fala de vida. Fala que a palavra é alimento. Fala que a palavra é força. Fala que é tudo. Acho que ninguém, nós não conseguimos falar tudo que a Bíblia é nesse exato momento. Mas, uma vez que nós achamos essa palavra, nós a comemos, como fala Jeremias, né? No dia que eu achei a palavra, eu a comi. Aí hoje eu estou aqui vendo que na Bíblia ela é tudo para mim. Ó Senhor Jesus, como é maravilhoso você ter contato com a Bíblia. Porque a Bíblia, ela, como Mara falou, né? Foi maravilhosa, viu, Mara? Senhor Jesus, que palavra. A Bíblia nos afasta do pecado. Uma vez que o homem tem contato com a palavra, afasta do pecado. Não é mais a mesma pessoa. A Bíblia é isso. É muita coisa. Aqui fala em João, em Apocalipse, fala que bem-aventurado aquele que lê e que pratica a palavra da profecia. Ó Senhor Jesus, que riqueza maravilhosa. Então, assim, é muito. A Bíblia é riqueza. A Bíblia é ouro. A Bíblia é tudo para mim. E tudo para nós. E tudo para a igreja. É tudo que precisamos. Ó Senhor Jesus. Amém, Anne. Kira, Amém. você vai compartilhar, minha flor?
Kira? Estás aí? Por causa do tempo, que o tempo já está apertadinho. Aí, para adiantar, Elane, você vai compartilhar? Amém. Vai compartilhar? Aleluia. Pronto, Vou sim. amém. Amém, minha Amém. flor, amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu estava aqui escutando, né? Fazendo a minha janta e entrei, né? Graças ao Senhor. A gente precisa estar correndo mais, né? E a gente precisa estar vendo esse amor de Deus para conosco. Quando você escreve uma carta de amor para uma pessoa, ela fica muito feliz, né? E ela se dedica a ler aquelas cartas que você escreveu para ela, ou alguém escreve para você, a todo momento, né? E assim, nós somos privilegiados, porque Deus deixou uma carta de amor para nós. Realmente, na Bíblia, ali tem tudo aquilo que necessitamos. Enquanto a irmã Mara estava compartilhando, eu estava lembrando que quando eu comecei a viver a vida da igreja, quando a gente começa, né, a viver mesmo a vida da igreja, você tem muita tribulação no começo, né? Porque muitas coisas que você precisa deixar, muitas coisas que você precisa ter aquela linha mesmo. Eu quero o Senhor, eu quero viver a vida da igreja, né? E aí tudo que acontecia comigo, eu ia para a Bíblia, né? E ali Deus falava comigo, Deus me acalentava, Deus me abraçava através da Bíblia. Então, a gente precisa valorizar cada dia mais a palavra de Deus, porque ela é uma carta de amor para cada um de nós. Ele escreveu assim que ali tem tudo mesmo para nós, né? Igual esse hino fala, a Bíblia é o falar de Deus. Eu amo esse hino, amo mesmo, porque a Bíblia é um falar de Deus para nós. E ela é uma carta, eu lembro que o irmão falou uma vez, eu não lembro qual profeta que foi, que falou para nós que a Bíblia é uma carta de amor para o homem. Então, assim, é muito rico mesmo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Simone, eu posso meu amor. compartilhar? Porque eu estou em Planaltina e daqui a pouco eu estou voltando e não vou terminar. Pode. Compartilhe logo. Tá. Aí depois de você, a irmã que levantou a mão. Ou foi tu que levantou a mão? Nem vi. Lúcia. Depois de tu é Lúcia, depois de Lúcia, Patrícia. Rapidinho, Lucinha, meu amor. Palavra, Mara. Que palavra maravilhosa. É o conhecimento da Bíblia. Tudo na minha vida que eu tenho passado de uns anos para cá, vamos dizer, de uns 9, 10 anos para cá, é relacionada à Bíblia. A Bíblia, para mim, na minha vida, o ensinamento do Senhor, foi a minha vida. Um período que eu estava separada, perdida na minha vida, sem saber o que eu ia fazer na minha vida, descontrolada, desordenada. Um período que eu passei por um momento de suicídio da minha vida, por 2 vezes. E quando as pessoas falavam que eu tinha que me firmar e eu conhecer o que Deus iria fazer na minha vida, eu ainda não tinha o conhecimento. Eu não conhecia. Mas quando a irmã agora, essa última, falou numa coisa, que eu fiz uma carta para o Senhor, falando para Ele tudo que eu estava passando naquele momento. E que se Ele poderia me ajudar no recomeço da minha vida. E eu falei para Ele, olha, tudo que eu tenho passado na minha vida, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu sei que a Tua palavra
mediante no que eu tenho lido, vai me ensinar. E Deus respondeu às minhas orações. Eu comecei a ver minha vida de maneira diferente. Eu comecei a reviver de novo e depender dela para mim. Porque Deus falou para mim, você depende só de mim, para se vestir, para se alimentar, para andar. Você não depende do homem. Porque eu estava numa situação muito difícil. E minhas filhas também estavam numa situação muito difícil. E Deus falou, você só depende de mim. E eu comecei a me aprofundar, a ler, e Jó, eu perdi as contas de quantas vezes eu lia, para que pudesse entender. E, diante disso tudo, o que eu sou hoje, o temor que eu tenho a Deus, é através da Bíblia. Porque ela me ensinou muita coisa na minha vida, no meu casamento, na maneira de eu agir. E hoje eu estou aprendendo como lidar com a minha família, com os meus filhos que estão afastados da igreja, para que ela possa me tirar toda a ansiedade, que a gente quer ver tudo no nosso tempo, na nossa hora, e não é isso que Deus ensina para a gente. Então, eu tenho me aprofundado na palavra, eu tenho recebido de Deus um alimento muito saudável, um alimento assim que tem me revigorado cada dia mais. Então, essa palavra da Mara, Deus é Bíblia, Deus é amor, é paciência, Deus nos ensina, é Pai, Deus é o nosso Pai. Ali você tem todas as passagens daquilo que você precisa. Tudo. Então, se a gente realmente... Eu não sou muito de ler, porque eu tenho um problema na minha visão, que eu leio, me atrapalho, mas eu sou de ouvir. Então, eu tenho muita coisa, eu escuto muito. Eu coloco o meu fone, ponho a Bíblia e eu vou lendo, eu leio o capítulo de Jó, eu leio tudo, leio e vou anotando aquilo que eu tiro. Porque a leitura, para mim, até de noite, minha vista é péssima. Mas eu ouvo. E olha, gente, é um ensinamento mesmo, até mesmo quando a gente lidar dentro da nossa casa, como a gente agir. Mara, obrigada, viu, por a sua palavra, que realmente foi uma bênção. E ela, para mim, hoje em dia, é o meu ensinamento. Tudo que eu quero, tudo que eu vou fazer, eu vou até a Bíblia. Porque ali ela está me dizendo o que eu posso fazer. Obrigada, meninas. Amém. Obrigada. Amém. Irmã Lúcia. Irmãs, eu quero pedir desculpa, eu não entrei antes, mas pelo compartilhar das irmãs, eu faço ideia do que possa ter sido falado pela Mara. Eu vou ouvir depois, viu, Mara? E o meu compartilhar, devido ao tempo, é bem curtinho. Eu queria discorrer o seguinte, de que a Bíblia realmente é o falar de Deus, a Bíblia é a inspiração de Deus, ou seja, a palavra de Deus que está contida na Bíblia é o próprio Deus. Ela é fonte de pura sabedoria, de ensinamento, de luz, de encabeçamento. Ela também nos ensina, aqui fala, às vezes a gente diz que a Bíblia é um manual de sobrevivência, muito mais que isso, porque a Bíblia nos ensina todas as coisas, até fazer manteiga. Vai lá que você acha. Então, se ela nos ensina todas as coisas, ela conduz a nossa vida, ela é luz, ela ilumina as trevas das nossas vidas, e quando a luz chega, ilumina todas as coisas, aí ela nos ensina todas as coisas. Ela nos dá, irmãs, respostas a todos os nossos questionamentos. Basta estarmos na presença dele, buscando resposta para aquilo que a gente considera que é
possa vir em forma de luz e graça para nós. Ela é fonte de cura, se você busca, ela é fonte de restauração em todos os sentidos. Ela é ensinamento. A palavra de Deus, ela é também salvação. Ela é libertação. Ela também é conversão. Então, baseado em tudo isso, por que não ler a Bíblia, né? Eu busco as minhas respostas, às vezes estou tão angustiada e poderia me recorrer a um amigo, mas eu recorro ao meu amigo lá de cima, através da sua palavra. Obrigada, Mara. Eu vou assistir depois. Obrigada, Simone, pela oportunidade. Beijo a todas. Boa noite. Eu estou aqui babando a sua sobrancelha. Está perfeita, irmã Lúcia. Amei. Pati. Vem para Brasília que eu te levo. Amém, minha irmã. Amém. Amém. Do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Mara, você está esplendorosa, está linda demais. Senhor Jesus. Mara falou da Bíblia de uma forma tão leve, né? Tão doce, tão suave, que se pudesse a gente ficar a noite toda aqui falando da Bíblia. Mas a Bíblia tem muito a nos dizer, né? Sempre está falando conosco. A minha primeira Bíblia eu ganhei de uma professora que era católica. Senhor Jesus. Mas eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, que eu não tinha essa prática, né? Eu também era católica, minha mãe. Mas eu vim ter a prática de ler a Bíblia depois que eu comecei a reunir na vida da igreja. Foi onde eu aprendi a ler a Bíblia, irmã. E eu tomei um amor, passei a ter um amor à Bíblia, porque eu tinha uma rotina, todos os dias eu lia a Bíblia. Eu não saía do meu quarto sem ler a Bíblia de forma nenhuma, minha mãe. Agora eu acordava bem cedo para poder ler, né? Senão não dava tempo. Então, a Bíblia é o falar de Deus, né? Aí, eu lembrei do versículo, né, de 2 Timóteo 3,16. Fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Irmã, esse versículo é maravilhoso. Não serve todos os aspectos aqui. É maravilhoso. Serve para a gente educar nossos filhos, serve para nos corrigir, serve como lidar em nossa casa, ou como lidar com as pessoas. A Bíblia é impressionante, que nos ensina e nos diz amar nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Então, irmãs, o nível da Bíblia é elevadíssimo. A gente não tem como falar da Bíblia aqui. É como falar, eu estava aqui na edição, é como falar de Jesus. Você vai passar a noite toda falando de Jesus. É como falar da Bíblia. Então, assim, não falta assunto para falar da Bíblia. Então, a Bíblia, eu estava lendo aqui, lembro, o irmão falou, né? A Bíblia, a palavra de Deus é a nossa bússola. É que nos dá a direção. É que nos orienta onde devemos ir, o que devemos fazer, né? Como devemos prosseguir. Então, irmãs, assim, as irmãs falaram muitas coisas que as irmãs falaram aí. Eu estava aqui no meu coração para falar, mas o tempo é curto. Mas o que eu tenho a falar sobre a Bíblia é isso, irmã. Muito mais eu tenho para falar. E a irmã Mara hoje me encorajou a voltar a ler a Bíblia constantemente. Eu estava com o sentimento já em meu coração essa semana. Eu preciso voltar a ler a Bíblia normalmente. Então, Mara, obrigado por esse encorajamento. Jesus continue te abençoando e te usando. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Pati. Precisamos ter Bíblia, Simone? Simone, eu tenho 16 Bíblias. Eu só tenho 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Precisando de tenho Bíblia, 12. tem aqui, ó, inclusive, irmãs, em todas as línguas, até nos dialetos lá da África. Nos dialetos eu não posso não, que eu não vou entender. Nem eu. Eu mas normalmente entendo o meu. Né? Eu ganhei, aí eu guardo. Amém. Gente, assim, ó, até antes da pandemia, eu tinha uma relação com a Bíblia. Durante a pandemia, minha relação com a Bíblia mudou. Eu sempre li a Bíblia, sempre. Mesmo antes da vida da igreja, eu já li a Bíblia, porque
como a gente não tinha TV, lá na minha casa só tinha um radinho pequeno, e nem sempre, eu só gostava das programações quando passava música, quando era outra coisa eu não me importava. Então eu sempre li muito, eu sempre gostei de ler. E eu ganhei da escola, deu na escola uma Bíblia dessa, a minha era cinza. E foi a primeira relação que eu tive com a Bíblia. Minha mãe já era cristã, mas eu não tinha nenhuma relação com a Bíblia nem com a palavra. Então eu lia a Bíblia por ler a Bíblia. Eu lia, eu gostava das histórias, eu me encantava com as coisas, mas eu nunca tive uma relação tão forte. Quando eu conheci a vida da igreja, você não tem como não ter uma relação com a Bíblia na vida da igreja. Não dá para você ouvir só uma pessoa falar da Bíblia, você tem que ter uma relação. E a vida da igreja acabou me levando para dentro da Bíblia. E eu comecei a entender a Bíblia, a conhecer a Bíblia. Mas quando chegou na pandemia, irmãs, eu só tinha uma Bíblia. A minha Bíblia da reunião era toda arriscada, toda marcada, porque eu sempre gostei de ler. Mas eu nunca tinha me interessado pelas línguas, pelo original, pela história real, pela época. Eu nunca tinha me interessado por nada disso. Quando o irmão Pedro começou a trazer outras versões, mostrar como estava em uma, como estava em outra, a diferença, e a palavra no grego, e a palavra... Eu comecei a ficar apaixonada, eu comecei a enlouquecer. Eu comprei uma Bíblia, e graças a Deus, no início da pandemia, as Bíblias ainda estavam baratas, as Bíblias estão caras hoje. No início da pandemia era muita promoção, acho que porque parou, não sei, porque o povo estava achando que Jesus já ia voltar na pandemia, e eu não sei, a Bíblia ficou mais barata. Por que ficou barata? Porque eu pude comprar, porque senão não ia poder comprar. Então, eu comecei a comprar Bíblias de estudo, porque eu comecei a me apaixonar. Eu me apaixonei mesmo, e a minha leitura mudou. Eu faço aquela leitura desde 2016, se eu não me engano, eu leio a Bíblia anualmente, né? Você tem aquela tabela, você lê a Bíblia o ano todo. E ontem, olha só, ontem aconteceu uma coisa que eu digo, meu Deus, a gente nunca pode achar que sabe demais. Porque a gente já leu tanto, tem versículo que a gente sabe de cor, a gente já leu tantas vezes, tem versículo que entranhou na gente, se tornou nosso versículo, tomamos posse dele, o tanto que o comemos. Acho que foi ontem, ou foi ontem de ontem, acho que foi ontem, que o Alimento Diário falou ali da transfiguração, que Pedro falou, Senhor, que bom que nós estamos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Eu sempre li essa passagem e sempre entendi que Pedro tinha colocado aquela situação de tendas como um templo. Pedro queria fazer um templo para Jesus e ele queria igualar Moisés e Elias na mesma categoria que Jesus. Ele queria colocar eles 3 no mesmo patamar e um templo para cada um. Eu sempre entendi desse jeito. O Alimento Diário, acho que foi ontem, o Alimento Diário, meu Deus, falou que Pedro ele queria morar ali. Ele foi muito egoísta. Eu nunca vi desse jeito. Senhor, que bom que estamos aqui, não importa quem está lá embaixo. O bom é que nós estamos aqui. Vamos fazer umas tendas, vamos ficar aqui. Então, a intenção não era o templo, não era simplesmente adoração. Ele queria ficar ali. E eu digo, gente, como a Bíblia é preciosa. Por isso aqui não dá para você simplesmente dizer, eu já li a Bíblia uma vez, eu não preciso ler mais. Porque há muita coisa. Eu de vez em quando, eu pego um filme antigo que eu assisti e assisto com Samara. Eu digo, Samara, esses eram os filmes que eu assistia na minha época. E tem um mês, mais ou menos, a gente assistiu o filme de Martinho Lutero, porque ela não conhecia a história de Martinho Lutero. E nós estávamos assistindo o filme dele, e aí passou a parte que ele estava traduzindo a Bíblia, né? Para não lembro se é alemão, que era a língua dele, não lembro. Se alguém lembrar. Alemão, né? E ele estava traduzindo. Gente, ele mencionou. Eu já tinha assistido o filme e não tinha prestado atenção. Mas por causa do irmão Pedro, a maneira que ele está trazendo a palavra hoje, nos empurrando para dentro da Bíblia, ou você mergulha, ou você fica de fora. Não tem como não mergulhar. Martinho Lutero estava traduzindo aquele versículo do esplancnon. A primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com o irmão Pedro. Nem com o irmão Doug eu ouvi essa expressão. Se o irmão Doug falou, eu não prestei atenção, eu não ouvi. E Martinho Lutero estava procurando a palavra
que encaixasse no que estava ali, no original, que ele estava traduzindo para o alemão, e ele falou intestino. Eu falei, meu Deus, como a Bíblia é fantástica. Senhor Jesus. Irmãs, a Bíblia é um negócio que não tem... Olha, Mara trouxe tantos adjetivos, tanta coisa, e não para por aí, porque a Bíblia é muito mais. Ela tem uma história... Eu até anotei aqui, né? A Bíblia é o livro mais completo que existe. Ela não é só um livro espiritual, é uma narrativa repleta de amor, ódio, disputas, conquistas e milagres. Ela é poética, ela é cultural, ela é histórica, é teológica. Na Bíblia você encontra romance, na Bíblia você encontra suspense, sociologia, uma lição de história. A Bíblia nos traz ensinamentos, muitos. Geografia. Ela nos traz a história da humanidade, mas ela também nos traz a maior relação amorosa entre duas pessoas, Deus e o homem. A Bíblia a conta a maior nossa fonte história. Histórica também. A maior Cristo fonte. e a igreja. Casal Cristo, a universal. igreja, Deus e o homem. A Bíblia é fantástica. Tudo começa a partir dela. A nossa lei brasileira, ela é bíblica. É tanto que hoje estão querendo mudar. Por que estão querendo mudar a Bíblia? Porque querem mudar a lei. A lei hoje não permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas se eles tirarem a Bíblia da lei, vai começar a permitir. Já tem lugares que permite. Mas a lei, ela é bíblica. Porque a Bíblia, ela é ética. Ela é justa. Ela é equilibrada. Então, ela precisaria ser a base da lei. Porque só Deus é desse jeito. Então, se você quer... eu não sei ser uma boa mãe. A Bíblia te ensina. Eu não sei como ser um bom esposo. A Bíblia te ensina. A Bíblia ensina tudo. Mas não sozinha, porque ela é complexa. Mas, ao mesmo tempo, ela é simples. Por isso existem os livros. Eu lembro que um irmão uma vez me ensinou. A Bíblia é uma grande casa enorme. Mas os livros é a chave que abre cada uma das portas. Então, nós precisamos ler os livros, porque eles nos ajudam a compreender. Porque a Bíblia, ela é um livro espiritual, mas, ao mesmo tempo, é um livro humano. E Mara falou uma coisa que eu achei fantástico, que ela foi escrita em tempos diferentes, por culturas diferentes, mas ela nunca entrou em contradição. Eu achei isso fantástico. Nunca. A Bíblia nunca foi alterada. Não dá para alterar a Bíblia. Não dá. Se eu der um surto e dizer que eu quero alterar a Bíblia, eu não vou conseguir alterar a Bíblia. Ela é fantástica. Então, que nós possamos todos os dias, irmãs, não pegar a Bíblia para ler como ritual. Eu sou cristã, os crentes têm que ler a Bíblia. A gente precisa ter essa relação de amor. É a minha história, como o Consuelo compartilhou, né? É Deus falando para mim. Eu orei, falei com ele, mas eu preciso escutar a voz dele. Ele vai falar no meu espírito, mas ele também fala por meio da sua palavra. A Bíblia é a boca de Deus. É a maneira que Deus fala para nós. Ó Senhor Jesus. Gel vai ler um versículo por causa do horário e depois a irmã Deusilene vai orar por essa reunião, tá bom? Amém. Obrigada, Simone. Porque aqui em 1 João 5, aí eu queria até que as irmãs anotassem para ler depois, que ele é maravilhoso tudo, mas fala assim: pois há 3 que dão testemunho no céu. 1 João 5, 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ou seja, a palavra é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu só queria complementar que a Bíblia foi escrita no prazo de 1.600 anos. Muito tempo, né? E como a Mara falou, não se contradiz. E em 2 Timóteo 2, 9, Paulo estava preso e ele disse assim para Timóteo: pelo que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus querido,
Louvado seja o Senhor, porque a tua palavra não está algemada. A Bíblia é um livro que muitos odeiam, mas ninguém pode algemá-la. Senhor Jesus, através da tua palavra, nós conhecemos a verdade. A coisa mais maravilhosa da Bíblia é porque ela nos mostra a verdade, ela apresenta o Senhor a nós. Na tua palavra, o Senhor diz o que o Senhor sente, o que o Senhor pensa, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta. Através da palavra, nós conhecemos o Senhor e nos conhecemos também. Ó Senhor Jesus, que nos dê um coração como dessa criança, Pai, lá na Inglaterra, que durante 6 anos juntou dinheiro para comprar a Bíblia para ela, andou 40 quilômetros para comprar a Bíblia, e daí vieram as sociedades bíblicas, graças a Deus, graças ao Senhor, esse coração, Pai, de amar a sua palavra, de amar a Bíblia, Senhor, de ter um profundo amor e respeito pela sua palavra, ó Senhor Jesus, e nos dê um coração simples, um coração humilde. Fala todos os dias, Pai, com cada filho, cada filha teus, através da tua palavra, Senhor. Que teu Santo Espírito nos dê espírito de revelação, para que possamos compreender e, principalmente, Senhor Jesus, viver, praticar a tua palavra. Senhor Jesus, abençoa cada irmã aqui presente, também as que não puderam vir, os irmãos e irmãs que irão assistir futuramente no YouTube. Enfim, Senhor Jesus, nos dê sempre a tua palavra, a tua presença maravilhosa, nos abençoa, Senhor, que teu Santo Espírito nos apresente Jesus, que é o sonho do teu coração, Pai, que cada um receba Jesus como Senhor e Salvador e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Muito obrigada por essa linda reunião, abençoa a Mara, a Simone, que comandaram, que liberaram uma palavra tão linda, que coordenaram. Então, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela Bíblia e por cada irmã aqui presente. Aleluia. Amém. Amém. Que riqueza. Eu vou encerrar aqui a gravação.